Sejam todos bem-vindos ao programa Líderes de Líderes. Aqui nós iremos discutir estratégias da sua jornada de liderança e o tema de hoje é duplicar as suas vendas em 90 dias através do Mindset. Então nós vamos iniciar falando sobre o Mindset de liderança, o New Mindset. O que seria o New Mindset? A nova mentalidade da liderança. Afinal de contas, estamos em um novo tempo, né? E se nós pegarmos a história todinha da Revolução Industrial e de todos os negócios que se passaram nessa terra, nós temos ali um modelo antigo de liderança que está bem ultrapassado, nós sabemos disso, e nós vamos nos ater a falar sobre as características, a mentalidade desse novo líder de sucesso que tem duplicado vendas em 90 dias. Sim, isso é possível, eu sou prova viva disso. No meu setor automotivo, eu vivi essa experiência através de um processo de gestão de pessoas através do New Mindset. E eu vou ensinar isso para você a duplicar as suas vendas em 90 dias. Mas vamos começar pelo começo, que é a construção dessa nova mentalidade. E como que seria isso, Tássia? Começar a ativar esse novo drive mental da sua mente, do seu coração, das suas emoções, das suas habilidades de liderança, para você também ativar o time que está com você a alcançar os resultados que você espera. Falando em liderança, nós sabemos que o líder é aquele que vai à frente, é aquele que está ali para trazer destino, para mostrar como faz, para ser um exemplo, para transbordar. Esse líder, todo o tempo, ele está sendo observado e seguido. Então, o líder, ele tem uma característica nata, muitas vezes ele nasce, né, com esse desejo, com essa vontade de liderança, e ele vai a fundo nos seus objetivos, ele começa desde casa a se destacar, a ser aquele que dá as ordens da brincadeira, aquele que vai governando ali naquele lugar. Então, essa característica já é nata muitas vezes do líder. Mas, Tássia, eu tenho que nascer líder? Eu sou uma líder que nasce pronta? Eu gosto de dizer que todos nós somos chamados para esse governo, somos chamados para influenciar, porque esse processo na vida da gente, né, ela é todo o tempo algo que a gente passa através de nós, essas experiências, para transbordar na vida de alguém e esse alguém também ir transbordando na vida de outras pessoas. Então, o que acontece é que muitas vezes nesse processo, né, que começa lá em casa, o primeiro processo de liderança, voltando na história, voltando no começo de tudo, há vários tipos de bloqueio que paralisa esse espírito empreendedor, esse espírito de liderança, né? O que seria o empreender, o investir, né? O instigar algo novo, algo criativo e acreditar que você é capaz. E isso tudo está dentro desse tema de hoje, que é a duplicação das vendas em 90 dias, através do seu time, através das pessoas que estão com você, exercendo a função, né, de vendas ali. E trazendo a mentalidade de que muitas vezes ela acha que ela não nasce líder, né? Que ela não tem essa habilidade. No momento que você se casa, no momento que você é o irmão mais velho, que você é promovido ao irmão mais velho, você vai liderar. Até quando você adquirir um cachorrinho, alguém ali, algum animalzinho, você vai liderar. Então, todos nós temos essa oportunidade de desenvolver a liderança. Porém, como eu estava falando lá atrás, esse processo, né, de infância, de ser desenvolvido também através de líderes que são os nossos pais, os avós, alguém que cuidou de você, isso vai gerando características e identidade através dessa pessoa que foi instalando drives mentais, né, na sua cabeça, são códigos que vão entrando, se infiltrando e que vão mandando comando, sistemas de comando para dentro do seu coração, para dentro dos seus pensamentos, e você vai agindo daquela forma. Então, há pessoas que lideram você e que são completamente influentes na sua vida e que te tornou quem você é hoje. O líder que você é hoje. Então, sim, é possível você se tornar um líder que vai multiplicar suas vendas em 90 dias. Eu vou repetir isso claramente para você, porque sim, é possível. São processos
que você precisa desempenhar, são processos que você precisa viver, onde você começa com uma desconstrução de alguns valores contrários, de sistemas, de drives mentais que foram instalados na sua cabeça e que você começa a desconstruir no processo de 30 dias. No segundo mês, você começa com a prática de inclusão com essas pessoas e transbordo com essas pessoas, e a partir desse segundo mês os resultados já vêm, e no terceiro mês isso já dobrou, vem a porção dobrada. E isso é só o começo, porque com certeza quando você exerce a sua liderança, a liderança que você foi chamado para exercer nessa terra, você vai não só duplicar as suas vendas, mas você vai multiplicar, que é o código da multiplicação, que eu gosto muito de falar, que são códigos da gestão de pessoas, que você vai conhecer e você vai ficar apaixonado. Basta você acreditar, e se você acredita que você está onde você está, porque você tem essa convicção que você foi chamado para estar ali e que faz sentido para você estar onde você está, esse tema é para você, esse conteúdo é para você, então abre o seu coração e receba toda essa porção do New Mindset, dessa nova mentalidade que vai te transformar nesse líder da multiplicação que você tanto deseja. E para falar sobre isso, voltando lá ainda, né, falando sobre quem é esse profissional, como funciona essa New Mindset, como que funciona essa liderança com essa nova mentalidade e como instalar esses drives, né? Como desinstalar os antigos e instalar os novos. E nós vamos falar sobre isso agora. O primeiro processo é reconhecer que foram colocados ideais na sua cabeça e que você foi acreditando em tudo aquilo, né? Nessa forma de liderança. Por exemplo, lá na sua casa, você teve alguém que criou você e que ficava dizendo para você o que você deveria fazer, ditando todas as regras, e você ali todo o tempo obedecendo, e aquilo era sempre foi uma forma de proteção, principalmente quando é mais novo, quando é pequeno, que corre-se vários riscos, que você precisa ter um mentor, alguém que vai estar dando a direção dos teus passos. Cuidado, porque aí é perigoso. Ainda assim, aquele líder, que é o pai, a mãe ou alguém que cuidou de você, ele vai deixar você caminhar sozinho. Ele vai deixar você andar de bicicleta. Ele vai deixar você ter as suas próprias experiências na tua própria identidade. Há casos daqueles que não deixam nem correr os riscos. Então, que é casos mais graves ainda. Eu não vou conseguir detalhar todos os drives da tua infância, mas começa a puxar na memória como que foi a tua criação relacionado à liderança. Que espécie de modelo de líder você tem no seu coração desde a tua infância? Como foi essa liderança? Quem exerceu liderança sobre você instalou drives em você e hoje você reflete esse tipo de liderança, ou de forma positiva ou de forma negativa. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes e começar a entender que depois que eu passo da infância, vem um outro líder, que é o professor na escola, aonde eu vou para a escola também, novamente, para aprender. Todo tempo, aprender. E vai aprendendo mesmo. Vai aprendendo todo o nosso coração, a nossa mente, as nossas motivações naquilo. E embora muitas vezes dentro de nós tenha aquela fome, aquela sede, que vontade de fazer tal coisa, eu tô dentro de uma regra, eu preciso obedecer essa regra para mim poder desenvolver, porque a minha mãe, o meu pai, as pessoas que me criaram, né, disseram que eu preciso estudar, e de fato você precisa estudar. E eu preciso terminar o ensino fundamental, o ensino médio, fazer um vestibular, fazer uma faculdade. E ali eu estou falando sobre um processo de liderança, aonde as pessoas, dentro desse processo que você está com demais pessoas com características diferentes, também entra ali no segundo nível, depois do pai, da mãe, né? Que está sempre ali desenvolvendo você também na sua habilidade, na sua competência, mas também deixando muito da marca do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, daquele que te criou. E aí depois vem o professor que começa a te ensinar um sistema de ensino que também é cá para nós bem arcaico, né? Que serviu por muito tempo, mas que ele não foi se inovando. Mas nós vamos se ater a isso também, só que eu quero que você comece a refletir quem foram esses líderes de referência. Até o momento que você vai para o seu primeiro emprego. E aí, lá no seu primeiro emprego, você vai ter o seu líder de trabalho, né? Aquele que vai chegar lá e vai dizer, olha só, meu filho, você tem que produzir isso, você tem que fazer aquilo, né? E você tem que dar esse resultado. E tá aqui o material. Bora lá estudar e vou colocar alguém para treinar você.
E ali começa, então, um processo, novamente, de instalar novos drives também, que são drives que podem ser bons ou ruins, depende daquele líder que está influenciando, daquele líder que está repassando uma informação, e você vai entender por que eu estou falando da mentalidade de um líder, como que ele começa, como que ele deve ser desconstruído e por aí vai. E aí você está lá recebendo aquele conteúdo, e aí tem aquela frase antiga, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como dizia lá o meu pai, aprenda a engolir sapos. Ele dizia muito isso, aprenda a engolir sapos, porque senão você não vai parar emprego. E eu ficava assim, mas não é assim que funciona, pai. Eu não concordo. E ele falava, minha filha, você nasceu, não foi no berço de ouro, você sabe dessa circunstância, eu não posso te ajudar. Né? Os meus pais, eles tiveram um processo bem difícil, né? Separaram, tinha 4 anos, enfim, a gente passou muita necessidade, mas não é disso que nós vamos falar agora, mas também instalou vários drives mentais em mim ali, vários bloqueios, mas ainda assim algo gritava dentro de mim de que havia muita coisa errada e que eu precisava ser eu, mas eu não conseguia ser eu naquele lugar. E ali foi refletindo uma espécie de liderança dentro de mim, que por partes, por hora, era um líder que conquistava, e por outro lado, um líder que fazia imposição, né? O líder da conquista, o líder da imposição. E ali eu comecei a perceber que havia esses dois tipos de líder. E voltando lá no teu trabalho, quando alguém começa a te passar um conteúdo, né? Ele, para você também exercer o teu trabalho e dentro daquelas frasezinhas bem chatinhas de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós novamente nos colocamos em um lugar. Bom, eu preciso trabalhar, então preciso fazer tudo isso e eu não vou dar nada daquilo que eu tenho para oferecer. E fica naquele sistema muitos anos, onde a gente ouviu falar que bom é aquele que está 40 anos no mesmo emprego. E nada contra se você está 40 anos no mesmo emprego, né? Isso diz respeito às suas escolhas, aquilo que você acredita, mas dentro desse material, desse conteúdo, desse programa, nós vamos falar também sobre progresso, sobre multiplicação, sobre você exercer o teu chamado, sobre você exercer o teu DNA, desconstruir esse líder que foi criado em você e construir, reconstruir um new mindset, um novo líder através da nova perspectiva, da nova mentalidade que você vai alcançar. E aí, então, você tem toda essa construção rápida, né, que eu falei aí nesses 12 primeiros minutos que nós estamos juntos. E aí agora nós vamos falar sobre algo muito importante do código da multiplicação, de você poder duplicar as suas vendas em 90 dias, as vendas do teu time. Porque o que acontece? Assim como você é um ser humano que tem a tua própria identidade e que muitas vezes não fluiu nela, não vendeu da forma com que você gostaria, porque havia ou exerceu a tua função da forma com que você acredita que daria resultado, porque você estava engessado, pois há um time que está junto com você, que também é um ser humano, que também tem uma identidade e que também precisa fluir na identidade dele. E é disso que nós vamos falar, sobre a diferença da liderança imposta versus a liderança conquistada. E nós já falamos sobre a família e o caminho sempre vai estar naquilo que você está interessado no desenvolvimento dos outros. Sim, exatamente. Todo o desenvolvimento desse líder e desses liderados, ele vai estar na essência do seu interesse em, de fato, servir, né? E em ajudar as outras pessoas a andarem na identidade dela. Ou seja, você vai pegar a porção que você tem, do conhecimento que você tem, das habilidades que você tem, das técnicas que você tem, e você vai servir para essa pessoa. E você vai ajudar ela, mapear ela, para ela fluir na identidade dela. E não na sua própria identidade. E aí está a diferença da liderança conquistada e da liderança imposta. Por quê? Vou dar um exemplo para você na prática, tá? Da minha própria vida. Um certo momento da minha vida, eu entrei como supervisora comercial no setor automotivo, era uma empresa terceira, não vou dar muitos detalhes, e eu fiquei 4 anos com essa empresa, e era uma empresa que prestava serviço para 15 concessionárias. Quando eu entrei, não eram ainda as 15, né? Estavam em construção, era metade disso. E foi um desafio, porque a líder dessa empresa falou assim, olha, Tássia, o meu maior desafio chama-se turnover.
O que é o turnover? A troca, né? Ninguém para nesse lugar, as pessoas não têm compromisso, elas não conseguem vender, quando elas são muito boas, a concessionária né, faz uma proposta ousada e aí ela vai. E eu fui pegando aquilo, né? E ela ainda falou algo muito interessante. Ela falou: eu te acho muito nova. E as meninas que estão lá, as vendedoras, inclusive tem umas ali com mais de 50 anos, e isso já falava para mim sobre ser engessado, o quanto de desafio que eu ia ter nesse lugar. Mas eu não fiquei com medo, fora hora nenhuma. Havia uma preocupação, às vezes, dentro de mim, uma ansiedade, né? De será que o prazo de eu conseguir conquistar essas meninas vai ser um prazo que os proprietários vão compreender? Essa era a minha preocupação, sabe? De conseguir executar o meu trabalho a ponto deles me deixarem exercer a minha função, que eu precisava realmente exercer, né? E até, inclusive, no meu canal, tem o testemunho da minha história, do quanto eu fui travada por não fazer o que eu fui chamada para fazer. Então, você assiste lá, porque tem um gancho disso que eu estou falando agora. E aí, falando sobre a desconstrução do meu antigo eu, dá uma olhada lá, porque é bem interessante. Eu tenho certeza que vai falar o teu coração se você tem chamado de líder, para você começar a dar o segundo passo, você precisa dar o primeiro, que é desconstruir você mesmo. Então, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia quem eu era, eu já sabia que eu estava ali para servir as pessoas, né? E a consequência daquele trabalho iria, sim, encher meu coração de alegria, de transbordo, de recurso financeiro, para cuidar da minha casa. Eu já tinha casado, ainda não tinha minha filha, e a gente estava em um processo aqui em casa, né, de uma busca constante de crescimento, de multiplicação. E aí eu comecei fazendo o que eu fui chamada. E ela falou: tá, se você vai ter essa dificuldade e tal, vai ser bem complicado. E foram muitas palavras ali que eu não esqueci, que me marcou muito, que eu falei: caraca, é muita coisa, é muita gente assim, com muita experiência. Eu nova no ramo, mas apaixonada por pessoas, apaixonada em servir, apaixonada em ver os outros muito melhor do que eu, inclusive. Eu sempre me alegrei na alegria dos outros, de verdade. E aí isso fazia parte do meu processo de estar ali. Tinha um propósito para me cumprir naquele lugar, e aquelas vidas tinham um propósito. Eu estava ali para cumprir um propósito. Então, para mim, tudo estava fazendo sentido. Aqueles medos, aqueles receios, eles não estavam entrando no meu coração e me paralisando de forma nenhuma. E eu falei para ela: não tem problema, me dá essa oportunidade, porque eu vou fazer acontecer. E aí entrei. E aí onde a gente vai falar sobre liderança imposta e conquistada. Que loucura, porque olha só. Quando você é dono ou você é um gestor com essa mentalidade de chefia, né, de quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo, você não tem um relacionamento com aquelas pessoas, né? E quando tem um relacionamento, ele é um relacionamento baseado, né, no interesse egoísta. Porque interesse todo mundo vai ter, mas existe um interesse egoísta, existe aquele interesse que ele é de ambas as partes. Existem vários tipos de interesse, né? Interessado, estar interessado, mas no quê? Para quê? Como? Com quem? Qual o propósito disso? E ali eu falei: gente, eu vou entrar para cuidar dessas pessoas, mas eu vou começar a me interessar pela vida delas. Diferente, né? Pelas dificuldades, pelas lutas, ou pelo ser humano que havia ali, né? Diferente de muitos modelos de chefia que eu vi, que havia aquele interesse ali que era mais: eu preciso que você faça isso, vamos tomar um café, vamos almoçar, mas e aí, como estão as tuas vendas? Você não pode deixar os teus problemas pessoais atrapalhar os teus resultados. Só que tudo bem, todo conselho, ele é muito bem-vindo nesse sentido, né? Embora a gente é um ser humano que não consegue rachar no meio, dividir e falar assim: hoje seja 100% profissional, porque você é um ser espiritual, principalmente quem anda com Deus, daqui a pouco vai receber ali um código do céu, uma chave do céu, e você dá uma explosão ali naquela hora. Então, você todo tempo. E também pode acontecer de você estar no seu lado terra, que eu falo que a gente é céu e terra, no seu lado terra, e você receber uma ligação, de te desestruturar, você não conseguir entrar num equilíbrio de energia naquele momento e acontecer um caos ali, naquele momento, né? Então, você realmente é um ser humano, você é uma pessoa que às vezes vai passar por essas dificuldades, tá tudo certo. Mas e o líder? Como que ele lida com tudo isso? Então, existe aquele que vai chegar lá, né, o chefe ali, o líder, que vai ficar todo o tempo tendo interesse em si, porque é o meu bolso, porque eu preciso vender, tudo tem a ver com ele. Esse é o líder que impõe. Esse é o líder, né, do Egito, o faraó. Ninguém cresce do lado dele, ninguém. É porque tudo só tem a ver com ele. É eu, porque tudo é no nome dele, tudo tem que aparecer a ele, sempre vai ser ele, nunca tem a ver com os outros.
E aí, lá naquela época, eu preciso te contar esse testemunho porque foi o que eu vivi e é por isso que eu faço isso. Eu só falo aquilo que eu já vivi, né? Aquilo que é a minha propriedade, aquilo que eu tenho autoridade para falar, né? É um processo, todos os dias eu estou crescendo nisso, mas aquilo foi algo que eu venci, que eu venço até hoje, porque isso não pega o meu coração. Não tem problema nenhum das pessoas que estão comigo, do meu time, crescerem e se destacarem, irem muito mais além e eu ser a facilitadora desse processo, a facilitadora desse grande voo, né? Eu sou uma flecheira, eu sempre digo isso. Eu sou uma flecheira apaixonada, eu sou a base de mísseis, apaixonada por pessoas. E é por isso que eu fui chamada e eu executo a minha função. Desde o dia que eu descobri quem eu sou, há 11 anos atrás eu comecei esse processo. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Com erro, sim, errando muito, aprendendo todos os dias, estudando bastante, conhecendo bastante os processos e me jogando de cabeça dentro do coração das pessoas para ajudar elas a ser quem elas são. E esse é o processo daquele que conquista. Eu fui fazer isso no primeiro mês. Eu fiquei junto com essas pessoas, ao lado delas, conhecendo, acessando o coração. Foi fácil? Não, porque não é todo mundo que abre o coração para você, não é todo mundo que vai receber isso como uma boa notícia e que vai confiar em você. Então foi um processo. Por isso que eu digo que a colheita de você duplicar suas vendas em 90 dias vai depender muito de você, muito da entrega. E muito do quanto você está dedicado para isso, o quanto você se envolve com esse processo, com essa dedicação, com essa persistência, com essa constância. Isso vai depender muito de você, a conquista do teu time. Eu não colhi com todas, certo? Com todo o meu time. Eu colhi sim a multiplicação em 90 dias. Eu dobrei as vendas em 90 dias, foi maravilhoso. E depois sempre continuou crescendo. Mas algo que falou muito forte ao meu coração na época é porque não foram todas que dobraram as suas vendas, porque nem todos estavam abertos àquilo. E foi um processo, às vezes, mais longo para outras pessoas. Mas aqueles que entenderam e que estavam disponíveis e que eu consegui acessar, veio muito rápido. E sempre tem pessoas no teu time sedento. Sempre tem pessoas no teu time que acreditam. Isso também é, inclusive, um código da multiplicação na hora da contratação. De você buscar pessoas que têm a mesma missão, visão e valor. Mas isso é um tema para um outro dia. Vamos focar aqui nesse código da multiplicação de duplicar as suas vendas em 90 dias. Como que a gente faz isso através da liderança conquistada? Como que você fez, Tássia? Caminhei com essas pessoas, eu ia lá todos os dias servir. Esse é o código da multiplicação, serviço. Esse conteúdo, a gente sempre diz que é para aquele que tem fé, para aquele que crê, né? Para aquele que crê em Deus, para aquele que tem fé, uma fé bem estabelecida. Então, por isso que eu posso falar abertamente aqui sobre um código de uma multiplicação pesada que aconteceu na palavra de Deus quando o Senhor foi multiplicar os pães e os peixes. Havia ali 5 pães e 2 peixinhos. Houve aquele que disse, meu Deus, nem se eu pegasse tantos de dinheiro, eu conseguiria, né, denários, eu compraria, eu precisaria de muito para alimentar essa multidão de pessoas. Mas houve outro que disse, mas ali há um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas também parou por aí. Então, assim, às vezes a pessoa já tem aquele código, ele já tem aquela revelação, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Porque a fé dele, ela não é suficiente. E ali é onde Jesus entra em ação, né? Ele vai e começa a ensinar a servir. Ele começa a instigar, né? A partilha e vai servindo o povo, que vocês vão ver o transbordo. Esse é o código da multiplicação. Então, assim, não precisa ser um expert que vai estudar muito dos algoritmos, da ciência de dados, e vai estudar muito estudo, é muito bom. Eu me atenho àquilo que eu acredito. Eu, depois de apanhar muito, né, com todo o meu processo, eu aprendi que as coisas são simples. O meu maior ensino, o mais poderoso de todos, vem para um livro magnífico, maravilhoso, o maior de todos da Terra. Ele é o meu principal mentor, mas mesmo assim eu não deixo de buscar referência na minha área, né, na minha área de recursos humanos, de gestão de pessoas, de liderança, de consultora empresarial, aquela que consegue mexer em vários processos dentro de um negócio, na minha área de transbordo, de levar as pessoas na identidade delas e fazer acontecer. E aí, então, dentro desse processo da liderança conquistada, eu comecei a acessar esse código da multiplicação do serviço. Comecei a servir, partilhar o meu pão, partilhar. E aquilo começou a multiplicar.
Então, comecei com uma que foi contando para outra, que foi dando certo com um, que também deu certo com a outra, e ali elas começaram a transbordar também na vida do cliente. Tudo mudou, a energia mudou, a argumentação mudou com o cliente, a organização interna mudou. Então, são benefícios que você também vai colhendo, tá? Quais são os benefícios disso? Também vamos falar aqui. E aí, conforme eu ia servindo essas meninas, né, ali no primeiro mês, começou um relacionamento. Então, o primeiro tópico para você da liderança conquistada é relacionamento. Relacione-se com as pessoas. Para com esse interesse vazio, esse interesse egoísta, de entrar e querer ser servido por causa de um título, chefe, líder, gerente, CEO. Independente de quem você é um ser humano, você sabe qual foi o processo para você chegar onde você está. Você sabe o que você passou, e se você herdou isso dos seus pais, esse negócio que veio de alguma forma mais tranquila, eu tenho certeza que fácil não foi. Porque pai, normalmente, quando eles deixam um legado, é pancada, né? A gente sabe que é um processo doloroso, o pai ele vai entregar isso, faz parte de um aprendizado. E quando vem de mão beijada, não tem sentido, se perde tudo, as pessoas perdem, isso é comprovado, a gente já sabe, já escutam várias histórias assim, e vamos se atentar aqui a esse código dessa multiplicação, né, que é o do líder de líderes, que é aquele que vai lá e conquista. Ele está ali conquistando para duplicar suas vendas em 90 dias como você espera. Você precisa começar a conquistar essas pessoas, andar com essas pessoas, entender do coração delas, tirar um tempo para elas. E eu fazia isso. E foi muito interessante, porque o primeiro desafio que eu tive, eu falei, olha, eu entro nesse negócio, mas com uma condição. Eu preciso de uma vez por semana tirar todo o meu time da concessionária para ter um tempo de relacionamento com eles. Meu líder foi uma loucura. Falou, o quê? Sábado é o dia que mais vende. Concessionária tá lotada. Tu não pode fazer isso. Eu falei assim, me dá essa oportunidade. Eu preciso ser eu. Se eu ser você, vai continuar do mesmo jeito que tá. Eu estou aqui para somar com você. Me dá a tua porção de credibilidade e confiança e eu vou te dar a minha porção de cumprir as minhas promessas, de cumprir aquilo que eu acredito, de poder transbordar. E se não der certo, dentro de 30 dias a gente para isso, mas eu preciso desses primeiros 30 dias, que vão ser 4 finais de semana, no sábado. E eu prometo que eu libero elas, eu vou tomar um café, eu vou fazer um treinamento, um engajamento com elas e vou liberar elas para vender. Vocês não estão entendendo o que aconteceu naquele primeiro mês. Foi um engajamento muito louco. As pessoas passaram a ser amadas, gente. Eu comecei a fazer sem ter todo o sistema da ciência de dados para me auxiliar no profiler, né, que era a pesquisa de todas as competências dela, daquilo, se ela realmente estava na função certa. Eu não me ative ali a estar 100% na operação de um gestor de recursos humanos, eu estava ali como uma gerente, mas uma gerente apaixonada, uma gerente que gere pessoas muito bem. E aí eu comecei a usar essa ferramenta, usar essa habilidade dentro da gestão comercial. Cara, vocês não estão entendendo. É lindo. É um processo maravilhoso que o super funciona e dá certo. Funciona e traz resultado. E deixa as pessoas integradas, íntegras, inteiras, que vem dessa palavra de integridade. Comecei a fazer esse processo com elas individual. Então, eu tinha uma vez por semana com um grupo e tinha uma vez por semana com cada uma delas. Porque eram várias, né? Então, eu ia rodando. Que no começo não era 15, era 7. E aí eu ficava cada dia com uma ali, né? Sempre como era de segunda a sexta, era com cada uma, segunda e terça, depois eu estava com outra. E elas já estavam ansiosas esperando, porque eu ia lá para ajudar elas a vender. Ajudar a semear lá no celeiro delas, gente. A pescar e jogar pro barco delas. É isso que eu fazia. Isso é a liderança que eu estou conquistando todos os dias. A liderança conquistada, que o interesse não está olhando lá, porque aí vai encher o dela e vai transbordar no meu. Isso é natural, isso vai acontecer. Mas o meu olhar estava em encher o celeiro dessa menina, desse menino. Era encher. Era ver ela, meu Deus, eu estou vivendo o melhor dessa terra, eu consegui. Sabe por quê, gente? A gente não consegue só. Assim como eu falei lá no início da infância, que teve alguém que pegou na nossa mão e nos ensinou os primeiros passos, que nos ajudou que falou a primeira palavra para mim falar. Eu me emociono, tá? Eu vou falar disso, eu me emociono demais, porque isso é algo tão simples, gente. É tão simples. O amor de Deus, né? O maior líder de todos, que é Jesus, ele deixou esse código pesado para nós, da multiplicação do serviço. E a gente precisa propagar essa mensagem na Terra.
há muitos anos antes de eu ter entrado, que eu usei essa história da minha vida especificamente, né? De 2012 até ali 2000 e para frente, né? 2011 até 2015, mais ou menos. Eu contei um pedaço aqui para vocês. Mas lá atrás, quando eu estava ainda lá no Rio Grande do Sul, antes de chegar aqui em Minas Gerais, eu já fazia isso. Eu abria a porta, eu puxava o banco, abria a porta lá da joalheria, eu deixava o cliente entrar, eu puxava o banco para o cliente sentar, para minha amiga atender, para minha colega de trabalho atender. Eu já estava lá atrás fazendo isso, sem conhecer Jesus. Meus pais céticos, minha família desestruturada, assim, total. Passando por escassez absoluta, absurda, escassez, com vários traumas, vários bloqueios. Mas ainda assim, eu servia. Todos os dias eu tinha aquele hábito, eu pegava água, café, colocava ao lado sem perguntar se a pessoa queria. Se ela quisesse ler, beber, estava no acesso, eu dava acesso. E eu comecei a me apaixonar por ensino. Eu falei, eu preciso ensinar. E aí vinha uma vozinha assim, quem é você? Quem você é? Você não é ninguém. Você não sabe nada. Você é uma escassa. Uma família toda destruída. Quem é você? Daquele bairro lá que você morava lá, daquela pobreza do caramba. Quem é você? Eu falava assim, eu não sou ninguém, mas eu vou servir. Isso gerou em mim a fome e a sede de fazer o que eu fiz nessa empresa, desses 4 anos. De poder colocar na bandeja e entregar para a pessoa um pouquinho que eu tenho. Que não é tudo. Esse conteúdo, por exemplo, para muita gente não vai servir, porque tem muita gente que está acima e acha que está 100%. E glória a Deus, que bênção. Vai ser feliz, vai transbordar, vai ativar as pessoas. Vai viver seu propósito. Mas tem muitas pessoas que não alcançaram isso. Há muitos líderes ferindo. Há muitos líderes que estão impondo, não porque eles querem, porque foi uma condição que foi, às vezes, lá atrás teve alguém que fez isso com eles e eles também dão o que eles receberam. Mas deixa eu te falar algo, você não precisa dar o que você recebeu, que foi ruim. E você pode dar o que você não recebeu. É uma decisão. Puxa lá de dentro e dá. Assim como Jesus falou para o discípulo dele buscar na boca do peixe a moeda para pagar um imposto, para dar a César o que é de César, né? Ele tirou ali daquela condição, ele soube dar o que ele não tinha naquele momento, mesmo ele sendo dono do ouro da prata, ele soube viver dentro de um processo de conquista que ele estava ensinando. E aí eu comecei a servir essas meninas, todos os dias, sem interesse. O interesse ele é natural, o interesse era de transbordo. Claro que no final do mês, gente, eu ia lá olhar, estava lotado a minha conta. De coisas que eu nunca tinha vivido, porque eu entrei de uma forma sobrenatural naquele lugar, diante de lágrimas no meu banheiro, onde eu pedia para Deus que eu queria viver algo novo na área que eu fui chamada. E Deus abriu essa porta, unindo o comercial, que eu sempre trabalhei na área comercial, com a área de gestão de pessoas, com a área organizacional, com a área estatística. E aí eu fui levada a esse lugar e eu consegui viver na prática aquilo que eu tanto desejei para minha vida. E foi sobrenatural. Foi uma época que eu falo assim, daquela época, porque hoje sempre é melhor do que ontem. Hoje, graças a Deus, hoje eu sirvo um grupo no Brasil, na área de gestão de pessoas, eu cuido de líderes, eu cuido de pessoas. E eu posso ensinar isso com propriedade, dentro da essência daquilo que eu acredito, de todas as metodologias que eu mesma desenvolvi, através da revelação que vem do alto e da prática que eu executei, que trouxe resultado. E que tem trago resultado, porque ainda não acabou, tem muito para vir. E foi assim. Sirva e os seus celeiros vão se encher, mas não coloque os olhos no teu celeiro. Sempre coloque ali, daquela pessoa, renova a tua mente, um new mindset. E você sim vai duplicar as suas vendas, as vendas do seu time em 90 dias, usando essa técnica de, primeiro, né, como isso é possível? Abra a mão de fazer só para você, como líder. Tenha tempo com essas pessoas uma vez por semana. E com todas elas uma vez por semana para fazer a integração, interação, engajamento. E tenha um dia da semana com eles. Ah, Tássia, você não sabe da minha vida, você não tem noção o tanto que é corrido, o tanto que é complicado, eu não consigo parar o meu time tem que vender. Pois esse
Esse é o problema. Essa é a dificuldade. A New Mindset, a nova mentalidade, é você desinstalar um drive antigo e colocar um novo. E como que eu desinstalo esse drive antigo? Decisão. É a crença limitante, a crença que limita. Você tem essa crença e você não experimentou. Se você não experimentar, você não vai alcançar a multiplicação das suas vendas em 90 dias que você quer. E eu coloco esse prazo, que é um prazo ousado, de duplicar suas vendas em 90 dias, você pode duplicar até menos. Você pode dobrar, você pode fazer muito mais, você pode fazer 10 em 1. 10 vezes no próximo mês, né? Você pode fazer muito mais, você pode fazer 10 anos que você fez de vendas e no seu ano, no ano que você decidir fazer tudo diferente. As pessoas, conhecia desse ditado, né, que as pessoas não vão colher resultados diferentes se continuar fazendo as mesmas coisas iguais. Então, o primeiro passo aqui desse programa de líder de líderes, porque você vai saber por que ele chama líder de líderes, é você começar a se interessar pelas pessoas, é conquistar essas pessoas e parar de impor. A diferença da liderança conquistada e da liderança imposta é que você é um líder, que aquelas pessoas ela tem você como uma referência e não como alguém que tem propriedade dela, que não quer que ela vá para lugar nenhum. Você não vai, você é o ditador. Você é um ditador que não deixa as pessoas fluir na identidade dela. Quando você começa a caminhar com as pessoas, você vê o quanto elas são incríveis. O quanto elas têm muito para oferecer e elas estão limitadas, porque você é um líder que limita, você é um líder ditador. Desculpa se essa palavra às vezes pode bater pesado no teu coração, mas se o teu time não multiplica, se teu time não está vendendo, é porque há um líder ali que ele está colocando aquelas pessoas dentro de uma caixa, elas não conseguem explodir porque elas estão caminhando na identidade desse líder. E não tem problema você dar o caminho, você ensinar a caminhar e você ficar, depois soltar e ficar olhando. E essas pessoas vão caminhando e você vai olhando, e você vai acompanhando, e você mostra ali, olha, há um buraco aí na frente, cuidado, atenção. Quando você for passar pela ponte, a ponte é estreita, olha, lá no quilômetro tal, vai ter uma curva muito acentuada, perigosa, animais na estrada. Você aponta, você vai andar, você vai caminhar. No início precisa pegar na mão mesmo, mas cuidado com a posse. Cuidado com os interesses egoístas. Deixa as pessoas fluir na identidade delas. Você viveu isso na sua casa quando você era criança, na sua escola, na empresa que você trabalhou. Faça diferente. Essa é a diferença de uma liderança que é conquistada e uma liderança imposta. O líder que impõe, ele não é um líder. Ele não é um líder. Ele é aquele que aprisiona. Ele é aquele que ele quer tudo ali no controle dele. Ele não deixa nada fluir. E ele é frustrado. Você quer saber as consequências daquele que não muda sua mente, daquele que não lidera com o governo a partir do outro, que não é aquele líder que instala novos drives da New Mindset, que não é aquele que não é o líder, que ele exerce uma liderança conquistada, né? Que ele faz a liderança imposta. Você sabe qual que é os malefícios? Ele não tem tempo para nada. O time não vende. Ele sente que o time não é comprometido com ele. Ele não tem confiança nas pessoas. Ninguém confia nele, nem ele, ninguém. Ele acha que as pessoas gostam dele, mas na verdade elas estão ali só batendo, né? Servindo aquele chefe daquela maneira porque ele precisa daquele emprego. São pessoas que não têm comprometimento. Desculpa. Um líder que ele está sempre ansioso, preocupado, ele está sempre precisa bater meta uma hora, ele bate, daqui a pouco ele fica com remorso, porque nem arrependimento, ele vai lá, não, porque vocês são maravilhosos, porque isso, porque aquilo, ele vai tirar um segundo e acha que deu muito e vai embora e vai fazer o que ele tem que fazer e larga o time à deriva. Não liga para ninguém. Não tem um feedback diário para saber como é que esse time tá. Ele não tem tempo, quanto mais para estar com as pessoas uma vez por semana. E ele não tem tempo para estar com o time também ali juntos e fazer um investimento de estar com aquele time, para tomar um café com aquele time. Meu coração parte mesmo, de verdade, porque assim, tá tão simples, tão fácil de você explodir, de você transbordar os celeiros, né? E eu não falo só especificamente de um grupo só o líder que é vendedor, ele pode ser líder aonde ele estiver. Aonde ele está à frente de pessoas, tem o maior tesouro na mão deles que é pessoas. É o maior valor, o código da multiplicação, né? De gerar de dentro para fora. De você, por que quando uma mãe ama um filho? Porque ela gera.
Você vai aprender o amor, você vai aprender a conhecer a identidade daquela pessoa quando você gera. E ainda assim, a gente sabe que tem pais que tomam posse. E porque o que isso tem a ver com a liderança? Lá no começo, quando a gente começou a falar do New Mindset, eu falei sobre a paternidade. E essa paternidade que ela é bem pesada, né? Eu falo que ela é bem pesada porque o medo de não deixar o outro errar, né? Não, meu filho não pode errar, então eu não vou deixar isso, eu não vou deixar aquilo, eu não vou deixar aquilo outro. E sim, ajude, mas não tire a identidade. Hoje com a minha filha eu sempre falo isso, eu quero que ela seja ela. Eu quero que ela faça o que ela queima. E eu vou ser impulsionadora, eu vou ser facilitadora. Eu vou ser aquela que investe pesado naquilo que ela quer ser. Naquilo que ela foi chamada para ser, para exercer, para fazer. Não é sobre ter, é sobre ser. E quem o seu time está sendo do seu lado? A pergunta para você. Quem o seu time está sendo do seu lado? Ele vê você como alguém que impõe ou alguém que conquista? Você conquistou já o seu time? Você sabe quem são essas pessoas? Profissionalmente, você sabe qual a linguagem que ela usaria ideal para o cliente? Você passa tempo de qualidade com essas pessoas? Ah, eu não tenho tempo. Levanta líderes. Por isso que chama líder de líder. Eu gosto muito de uma passagem, né? A gente fala aqui sobre a palavra de Deus, que é o livro mais antigo da Terra, e o mais sábio, o mais empreendedor e o melhor de todos. E ele fala algo maravilhoso para todos nós. Ele nos ensina sobre tudo, né? Se a gente lesse todos os dias, meditasse, ali há uma revelação diária em cada palavrinha que muda todas as histórias, todas as organizações, todas as famílias da Terra. Muda tudo. Traz fartura. Tira qualquer um da escassez. Foi a história quando Moisés estava super atarefado, né? Um homem maravilhoso, um libertador, que cheio de bloqueios na fala, que pediu para o irmão, mas ele carregava autoridade, ele foi fazendo, ele foi se jogando, ele foi vivendo o processo, ele foi em obediência, que é um outro tema também que a gente vai falar sobre o líder, né, que está debaixo de um governo, e que aí sim ele governa. E aí ele estava lá atendendo aquele tanto de gente, Jetro, né, aquele mais maduro, sempre tem aqueles mais maduros, né, líderes de líderes, chegou nele e falou assim, meu filho, você não vai dar conta. Você está desgastando com assuntos tão pequenininhos. Poucos. Você precisa levantar líderes para caminhar com você. Se você não levantar líderes, você vai sobrecarregar e não vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, não vai resolver o dos outros e você vai se matar. Porque você não vai ter família, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter nada. Não tem sentido uma pessoa ver assim. E tá errado esse drive na tua mente que acha que é só você que tem que resolver. Não, não, não. Começa a influenciar líderes também na identidade deles a partir de você. Não é à toa que Josué entrou na Terra Prometida, aquele que ficava lá seguindo os passos, né, daquele mestre, daquele líder ali. E, enfim, depois você vai ler a história se você sentir interesse. Começa a estudar liderança com Moisés, Josué, com Jetro. Estuda a liderança com esses caras, estuda a liderança com Jesus, o maior líder de todos, como que ele fez o processo de crescimento, como que ele levantou os 12, quantos eram antes dos 12, quem eram os 3, quem era um que ficava ali, deitava no peito, que legado ele deixou, porque ele vai embora e deixa o Consolador despertando a identidade dentro deles para eles, bum, explodir nessa terra para fazer obras maiores, que é o que eu e você está fazendo aqui nessa terra hoje. Ei, você precisa hoje desbloquear esse líder interior que tem dentro de você e conquistar, né, dentro de você também, um novo tempo de liderança conquistada e não liderança mais imposta. Pegar esse drive agora, arrancar da sua cabeça, colocar no lixo, pisar em cima e falar, eu não vou mais impor nada. Eu vou conquistar, eu vou liderar. Com tudo aquilo que eu conheço, que eu aprendi, eu vou transbordar na vida do outro, não vou reter nada, não rete nada. Transborda, tudo que você puder. Ai, porque vai me passar, porque vai ficar melhor do que eu, porque vai crescer, vou perder meu emprego. Se você tem essa mentalidade de que as pessoas vão passar você, de que elas vão ficar melhor do que você, e você não gosta de dividir conhecimento, você sempre gosta de deixar uma carta na manga, me desculpa te falar, mas isso vai acontecer. Alguém superior a você, de dentro para fora, vai passar, porque a obra não pode parar em você. Dentro dessa empresa existem pessoas. São pessoas, são vidas, são preciosas, são vidas que são de Deus, inclusive. E que Deus tem emprestando para você. Porque Deus acredita em você, você tem um chamado, você é muito bom naquilo que Ele te chamou. Você tem muitas habilidades, você é uma pessoa que munida de talentos. E Deus te colocou nesse lugar para transbordar. Para reter toda a parte que Ele te deu, para jogar no outro e o outro ficar melhor do que você, maior do que você, inclusive. E tá tudo certo. É esse o chamado do líder. É sempre impulsionar. Se você tá embaixo, você é um líder e você sobe para cima, é lógico que o outro vai ficar maior do que você, ele tá acima. Só que tem algo muito interessante. Ele também te puxa. E te joga para cima de novo para você jogar outro. E assim vai.
Então, para com essa mentalidade, né? Entre com a New Mindset e comece a formar líderes. Por isso que chama líder de líderes. Esse é o código de você multiplicar, de você duplicar suas vendas em 90 dias. Não se esqueça disso. Duplicar suas vendas em 90 dias é o mínimo que você vai conseguir. Você vai conseguir muito mais do que isso. E 90 dias é sugestivo para você. Se você começar hoje, você vai viver isso hoje. Você vai viver isso no próximo mês, você vai estar colhendo frutos disso. Mas você precisa ter disciplina, você precisa mudar todos esses drives mentais, você precisa começar a executar isso dentro da sua rotina de trabalho. Eu fiz isso, eu não podia deixar de falar. No primeiro mês eu servi essas meninas usando toda essa técnica, esse amor, essa identidade, esse DNA, esse feeling, essa paixão, que lá de trás eu já trazia, já fazia quando eu servia, quando eu juntava papelzinho do lixo, quando alguém jogava no chão, mesmo sendo alguém com tantos problemas, gente, tantos problemas, eu não posso contar para vocês que eram muitos, tem muitas histórias na minha vida na liderança, onde eu abri mão de mim muitas vezes para poder servir, onde eu abri muitas vezes mão para poder manter uma amizade, para poder manter uma fidelidade. Dinheiro, mesmo sendo ali o meu maior problema, nunca foi o tesouro do meu coração, o ouro do meu coração, nunca foi aquilo que me parou. O dinheiro não me move, o dinheiro não me para. Se o dinheiro não me move e ele não me para, não é ele que me movimenta, então ele não tem meu coração. Então ele trabalha para mim. É ele que, né, como diz assim, o dinheiro serve para ser o nosso servo e não o nosso senhor. Ponto. É o nosso servo. A gente vai usar ele para cuidar de todo o recurso, de tudo da terra, tudo que é de Deus, tudo aquilo que ele designou para nós. E o que isso tem a ver com o nosso tema de você duplicar suas vendas em 90 dias? Você precisa começar a olhar para o teu primeiro cliente, para o teu primeiro recurso, que é o teu vendedor. O teu vendedor, olha ele como um ser humano. Olha ele como uma pessoa de valor e comece a despertar nele. Existem várias técnicas para você usar isso, sim. Existe um estudo para você poder fazer, como eu faço hoje, um profiler, onde eu faço todo o estudo do comportamental, usando a ciência de dados ao meu favor. É maravilhoso. Mas de forma muito simples você pode começar a sentar com essas pessoas e ouvir sobre a história, o que elas sonham, como que elas querem alcançar esse objetivo, como que elas fariam esse processo de alcançar mais clientes, qual que é a ferramenta que elas usariam para despertar nelas o melhor dela, a melhor versão delas, e começar a caminhar junto e ouvir mais essas pessoas. Ouça as pessoas que estão com você. Tem sonhos ali dentro, gente. Tem projetos. Tem coisas lindas ali. Aquela pessoa está ali, ela é uma explosão nessa terra. E ela está sobre o teu governo, sobre a tua liderança. Porque a gente não governa pessoas, nós lideramos pessoas. Governamos, nós somos chamados para governar a terra. Mas tem todo o ensino sobre isso, sobre por que as pessoas estão do teu lado. E por que essas pessoas, muitas delas, né, nasceram sim para governar, para levar essas pessoas para o alvo na identidade delas, para elas desbloquearem e influir no chamado delas. Já aconteceu no meio de um processo, da pessoa me falar de sonhos antigos que não tinha nada a ver com o que ela estava fazendo. E que ela não estava produzindo, não é porque ela não queria, porque ela não tinha um líder ao lado, ou porque ela... Não, é porque ela estava ali no emprego, porque ela precisava do emprego, mas ela não tinha um chamado nem para comunicação, gente. Então, por que ela estava ali vendendo? Recentemente, eu também passei por um processo, assim, com uma pessoa. Um líder me ligou e falou assim, tô apavorado, porque, né, essa pessoa tá assim, assim, não está vendendo e tal, e tá querendo desistir, e tá com vários sintomas terríveis, perigosos. Eu entrei na ação com ela, achei até que não estava na minha alçada, quase que eu encaminhei para um profissional na área da psicologia, né, porque eu sou da área de gestão, da área da administração, mais voltada aos recursos humanos e liderança, né, liderança comercial. E aí eu falei, eu vou passar, só que algo dizia dentro de mim, Tássia, não se limita. Não é você que vai fazer. Essa voz dizia, eu vou fazer, e tem algo aí que é profissional, sim. Quando eu entrei lá, gente, que eu fui ver os dados, assim, que eu fui fazer o profiler, que eu fui identificar, meu Deus, o perfil daquela pessoa não estava adequado para aquela função, contratou, né, para ajudar também, e ele é muito útil no negócio. Ele é útil para ele é útil para o negócio, e aí a gente começou a mapear novas habilidades dentro daquela organização que ele poderia ser ele mesmo, poderia transbordar e bum, isso é refletir no comercial, inclusive. De uma forma absurda, através de um acesso que ele não tinha pegado ainda. Simples, muito simples. E ponto. E eu vivi isso lá atrás também, ao ponto de dizer, olha, você tem um sonho específico que não tem aqui e que hoje não tem essa porta. Mas eu posso facilitar para você. Patrão, morrer com um negócio desses, né? Ai, meu Deus, como assim? Investimento, gente,
Pior investimento é você continuar tendo uma pessoa que não vai durar muito ali, que é a curto prazo, né? Ela vai ficar pouco tempo ali, frustrada, e se ficar mais tempo, pior ainda. E você poder abrir porta, né? Ela fluir, ela voar para um outro lugar, te indicar, ser teu parceiro de indicação do teu produto e fluir no chamado dele. Daqui a pouco o cara tá com. A pessoa lá estava com um negócio gigante e aquela venda que ela não fazia de 10 por mês, de repente aqueles 200 clientes que ela já tinha virou da empresa através de uma indicação. Então, é um pensamento pequeno demais quando a pessoa ela é egoísta e ela quer só para ela. E aí, essa identidade que jogou ela pro propósito, fez ela voar lá e aí abriu-se uma porta. E dentro desse novo pensamento, desse new mindset, né? De duplicar suas vendas em 90 dias, também a mentalidade já está nova, vamos contratar alguém dentro da missão, visão e valor, conhecendo esse perfil, se ele realmente foi chamado, porque nem tempo nem para as entrevistas está tendo, quanto mais o líder, né? Que deveria ter alguém de RH ao lado, alguém usando técnica, investindo desde a contratação. Que aí é um problema lá na frente que você precisa administrar, em vez de você deixar fluir a água, né? Correr, não deixar num poço parado, mas deixar correr. E ali, a partir daquele momento, você contrata uma pessoa nova. Olha quantas coisas boas aconteceram. Eu achava o máximo quando alguém estava saindo, de verdade. Nossa, vai mesmo, conta comigo, eu tô aqui. A gente é impulsionador, gente. Líder tem que impulsionar, para com esse negócio de ficar segurando. Abrir portas, tá cheio de gente batendo, falando, eu nasci pro teu negócio, por um tempo determinado. E ó, vai. Vamos lá, quem é você? Eis-me aqui de novo para transbordar mais uma vez. Ah, porque agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Pois é. Sua oportunidade de fazer melhor ainda, muito melhor, de você renascer também dentro de você e ver que você é capaz. E aí, para finalizar, a gente falar aqui sobre qual a recompensa de tudo isso, né? Curto, médio, longo prazo, isso depende de você. A recompensa você já sabe que você vai ter. A recompensa de levantar líderes, né? Como o Jetro falou ali para Moisés, fechando essa janela de Jetro, né? Que estava aberta. Jetro deu esse conselho, filho, levanta líderes entre você. Líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, líderes de 1000, vai levantando. Líderes de líderes. Líder de líderes. Faça isso. Levanta líderes de líderes. E você é um líder deles, e Deus é seu líder também, e Jetro não deixava de ser um líder também. Faça isso. Levanta líder de líder. E você vai tirar toda essa sobrecarga das suas costas, você vai começar a dar atenção para todas essas pessoas, sim. Você vai ficar como um cabeça ali que vai junto os seus líderes, vão trazendo essas porção, líderes que vão trazendo para líderes, organiza a tua base, organiza os teus sistemas, coloca a casa em ordem, execute, tenha constância, tenha responsabilidade nesses processos, tenha interesse nesses processos, não seja preguiçoso, acredite nesse processo e faça, e se joga. E você vai colher essa venda que você tanto espera, que é duplicar suas vendas em 90 dias. Meu Deus, você vai muito mais além do que isso. Pode acreditar. Eu ainda quero ver o seu testemunho dizendo aí sobre isso. Algo simples, eu te dei códigos hoje. Você já tem uma prática para você executar, você já tem um para casa, você já tem uma tarefinha. Isso aqui não é só blá, 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 não é só teoria. Comece a partir de hoje. Senta com o teu time, descubra quem ele é. Existem algumas técnicas que você pode executar, simples, né, da área de gestão de pessoas. Busque conhecimento também, vai estudar. É muito importante a gente estudar. Tira um tempo para você se qualificar também, para você conseguir colocar a tua casa em ordem. Pare uma vez por semana para ouvir individualmente, nem que seja por 10, 15 minutos. O primeiro encontro é maior, viu, gente? Pelo menos uma hora. O primeiro encontro, né? Depois de tantos que você não teve. Mas depois você pode colocar 10, 15 minutos e deixar de agendado o seu mês inteiro. E uma vez por semana você coloca para ter todo o teu time, né? Eu gosto de usar a segunda interativa, eu ensino os meus liderados assim, a segunda interativa, onde eles vão fazer dinâmica, vão passar vídeo, e cada segunda é um que leva. Isso é muito legal, gente. Isso é prática já da liderança, que você vai duplicar as suas vendas, sim, porque você vai começar a transbordar. Lá atrás, no segundo mês, eu já estava vendendo, porque eu estava cuidando de pessoas. O celeiro estava enchendo. O meu terceiro mês, eu já comecei a usar habilidades técnicas de vendas, que foi trazer um mix para dentro da venda. Elas vendiam individual, sabe? E eu comecei a trazer um mix, né, dos produtos para dentro de um pacote. Ensinei elas a vender, a valorizar o produto delas. É um outro processo, é um outro tempo. Mas não tem como falar desse outro processo de você querer cobrar aquela venda mais e venda mix para aumentar daí o faturamento 4, 5 vezes mais, se você não começar com a base da estrutura. Como que você constrói um prédio para cima se seu alicerce não estiver firme para sustentar? Primeira tempestade vai bater, vai derrubar.
Então, se firma nesse conhecimento, se firma nesse objetivo de você ser líder de líderes, de você olhar a pessoa individual dela, conhecer as habilidades e fazer o PDI com ela, que é o plano de desenvolvimento individual de cada um delas, e também se reunir com elas uma vez por semana para fazer a segunda interativa, a quarta interativa, a sextou, do jeito que você quiser. Mas faça algo por você e pelo seu time, e aí você vai ver esse transbordo. Se você não executar, você não vai viver. Você não vai viver esse transbordo aí de multiplicação de vendas em 90 dias que você tanto deseja. 90 dias porque primeiro processo, né? O primeiro mês é o primeiro mês da adaptação, é o primeiro mês do relacionamento. O segundo mês você já vai ver frutos, aquelas pessoas já vão começar a investir o que tem de melhor nelas, vão colocar para fora. E o terceiro mês é o transbordo do over delivery, que é além, que é ir muito mais além, a entrega além, que não é só aquela meta, né, que é piso ali, que é chão, é alvo, é sobre muito mais além do que duplicar suas vendas em 90 dias. É muito mais do que isso. Eu te agradeço por você estar aqui até agora aqui comigo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, como é na minha vida até hoje. Eu espero que você duplique as suas vendas em 90 dias e que você possa transbordar na vida de todas as pessoas que Deus te confiou e colocou ao seu lado como líder que você é hoje. Sucesso, abraço e até o nosso próximo programa, Líder de Líderes.